Hello, jovens! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, mais uma vez, né? Para mais uma aula de física. E hoje nós vamos fazer revisão da aula passada, né? Porque revisar, recordar é viver. E nós precisamos aí de uma revisão, né? De vez em quando, para depois a gente ir para a nossa aula de exercícios, né? Então vamos lá. O que nós estávamos trabalhando aí na aula passada, nossa revisão de conteúdo? Parte 3. Lembrando aqui que a nossa parte 3, nós dedicamos as unidades, ok? Então, nós fizemos aquele caminho, a gente trabalhou bastante aí a parte de grandezas, né? A gente entendeu o que são as leis de Newton, a primeira lei de Newton que trabalha a lei da inércia. A lei da inércia, lembram, tem duas condições de equilíbrio, que é ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade constante. E nós falamos o quê? Que quando qualquer objeto, qualquer corpo, qualquer partícula, qualquer veículo, né, pessoal? Qualquer coisa que esteja nessas duas condições de equilíbrio, ou repouso, ou velocidade constante, nós vimos que essa partícula está lá na primeira lei de Newton, né? Que é a lei da inércia, que significa que a força resultante, atuante nessas partículas, é zero. Não significa que não tem força atuando. Tem. E nós vimos vários exemplos. Isso apenas significa que a resultante ali é quanto? Zero, certo? Mas nós vimos o seguinte, quando eu tiro o corpo do seu estado de equilíbrio, ou seja, ou eu tiro esse corpo do repouso, ou eu faço com que essa velocidade constante varie, eu tenho variação de velocidade, eu vou ter o quê? A aceleração. Se eu tenho aceleração, indica que a força que está atuando nessa partícula, ou seja, a resultante das forças que está atuando nessa partícula, não é zero, ela é regida lá pelo princípio fundamental da dinâmica, que fala que a força resultante é a massa do corpo que está em movimento, certo? Vezes a sua aceleração. E o que nós vimos também, pessoal? Vamos lá. Nós vimos unidades de força e massa. Nós vimos que nós temos três grandezas fundamentais, certo? E essas três grandezas fundamentais, elas têm unidades lá no SI, ok? Então, quais são as três grandezas fundamentais? Massa, distância, tempo. Sendo que no SI a massa é em quilograma, a distância é em metro e o tempo é em segundos. O que nós vimos também, pessoal? Que a partir dessas três grandezas fundamentais, né? Nós vamos achar o quê? Grandezas derivadas, ok? As unidades aí das grandezas derivadas, elas derivam da fundamental, ou seja, eu pego duas ou mais, faço uma relação, dependendo da análise, e vou achar uma terceira. E essa terceira aí vai ter uma unidade derivada que deriva, né, dessas fundamentais aqui. Então, exemplos que nós temos é o quê? Velocidade. Como é que eu faço para encontrar a velocidade? A velocidade, eu pego a grandeza distância e divido pela grandeza tempo, certo? Basicamente falando. E eu tenho aqui a distância em metro e o tempo em segundos. Então, eu formei uma unidade derivada aqui, metro por segundo. Nós vimos também, por exemplo, que a aceleração é a divisão de uma grandeza aqui derivada, com a sua unidade derivada de velocidade, que é essa daqui, dividido por uma fundamental, que é o tempo. Aí nós vimos que esse cara aqui é em metros por segundo e esse aqui é em segundos. E aí a gente obtém uma unidade derivada, metro por segundo ao quadrado. E como nós estamos trabalhando na dinâmica, o que é o Newton? O Newton é a força necessária aqui para você tirar do estado de repouso, né? Um corpo com 1 quilograma e acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração tem que estar em metros por segundo e a massa tem que estar em quilogramas. E aí a gente tem o princípio fundamental da dinâmica. Entendido isso, pessoal? Bacana, né? Então, olha só, não vou embora, tá? Fique comigo que daqui a pouco tem exercício. Tchau, tchau. Olá, pessoal, voltamos! O que nós vamos fazer?
exercícios, né? Eu estava ali olhando para o horizonte, que eu estou esperando o exercício vir, e ele já chegou. Vamos lá? Olha só, atividade de sala. Nós vamos aí tirar dúvidas e resolver esses exercícios que estão vindo lá do horizonte que eu estava olhando. Olha ele aqui, ó. Primeiro exercício. Questão 1. Eu tenho aqui, ó, duas caixas A e B. Vocês podem ver que está representado por este desenho colorido. Estão apoiadas em repouso, olha só, estão apoiadas em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Então, eu posso falar aqui que, inicialmente, elas estão em repouso. Vou colocar a velocidade inicial 0, tá? Sobre a caixa A, como vocês podem observar pela figura, é aplicada uma força F horizontal e de intensidade constante conforme a figura, ok? Então, eu venho aqui, ó, desse lado de A e aplico uma força de 40 newtons, tá bom? E vocês podem perceber aqui, ó, o gráfico que está ao lado da figura. O gráfico, pessoal, representa a variação da intensidade da força AB. Professora, por que AB? Pessoal, por que só aplica uma força em A? Lá pela terceira lei de Newton, o que está acontecendo? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, ok? Então, eu tenho aqui, ó, eu estou aplicando aqui a força e o A está aplicando em B e pela terceira lei de Newton eu tenho a reação que o B está aplicando em A, ok? Então, tá aí, eu tenho a intensidade AB. Transmitida de A para B em função da massa, mantendo a massa de B constante, ok? Então, aqui está representando, olha só, eu tenho 40, vocês podem ver, né? Essa força, olha só, ela está caindo aqui, ó. Lá, quando eu tenho a massinha aqui, ó, a massa de A, eu tenho uma representação aqui, vale 30, ok? E vamos continuar aqui a nossa análise. Essa força transmitida de A para B, que age sobre B, é a força de contato entre A e B, como eu falei para vocês. E pelo princípio da ação e reação, como eu falei para vocês também, tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. E isso, né, pessoal, é o que caracteriza a terceira lei de Newton, né? Então, o contrário aqui é a reação de B sobre A, ó. Aqui está o desenho melhor do que eu fiz anteriormente, né? Que eu fiz com a canetinha. Aqui está representado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, duas forças de contato. Nós temos nosso par de ação e reação. Eu posso falar que ação e reação porque é de mesma natureza e estão atuando em corpos diferentes. A aplica em B e B aplica em A. Ok, pessoal? Então, o que nós podemos ver? Veja no gráfico fornecido que quando a massa é 2 kg, a força AB vale quanto? 70 newtons, ok? Professora, mas não é 40? Pessoal, 40 é quando ele está ali no repouso, tá? É importante a gente olhar para o gráfico pelo seguinte, eu tenho que tentar relacionar uma massa para eu poder calcular, né? E nós sabemos que essa massa ela é constante. Então, eu posso perceber o seguinte, que eu aplico essa força e quando a massa do A vale 2, a força aplicada está valendo quanto ali? 30. Então, eu vou pegar, guardar essa massa aqui e guardar essa força, ok? Então, isso nós podemos observar, tá? Tá aqui o gráfico, a gente pode ver, ó. Quando a massa vale 2, a força aqui é 30. A gente pode ver aqui o ponto de encontro, né? Certinho? Então, o que eu vou fazer? Para calcular, eu vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica, ok? Que me fala que a força é a massa vezes a aceleração, tá, pessoal? O que eu vou fazer aí? Já que eu vou pegar em cima do corpo A, lembrando, o que é força resultante, gente? É a somatória das forças que estão agindo em um corpo, ok? Que corpo eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o A, tá bom? Se eu for pegar o corpo A, quais são as forças que estão atuando aqui? A força de intensidade 40, eu tenho o quê? A força também de reação, não é isso? E também a gente tem que olhar no gráfico aqui, ok? Quando a massa é 2, essa força vale quanto?
30. Então, vamos aplicar aqui, ó, mesma direção em sentido oposto. Eu vou subtrair e igualar isso, massa vezes aceleração. Então, eu vou ter aqui, ó, 40, que é a força aplicada, 30, que é a força de reação, como mostra no gráfico aqui, ó, ok? E vou multiplicar com a massa que vale 2 e vou achar primeiro a aceleração. Entendido, pessoal? Aí aqui eu faço, ó, como vocês podem ver aqui, ó, 10 é igual a 2A, e vou dividir e vou achar uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Entendido isso? Ok? Então, ali, eu vou ficar com a letra E de exato, né, pessoal? Olha só esse outro exemplo aqui, questão 2. Questão 2, trabalho o quê? O cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura aí. Temos vários bonequinhos puxando a corda, né? Então, aqui, eu vou colocar o ponto central bem aqui, ok? Então, o que está acontecendo? Esses caras estão aplicando uma força nessa direção e sentido, e esses aqui também, né? Está na mesma direção, mas no sentido o quê? Sentido oposto, certinho? Então, tá aí. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força de quanto? 780. Então, aqui, esses caras puxam com 780 newton. E pela equipe B com uma força de 720. 720 newtons, ok? Aí, pessoal, a gente pode observar que depois de passar um tempinho, a equipe que vai conseguir vencer, né, é a equipe A, ok? Mas vamos ver o que a questão pede. Em um dado instante, a corda arrebenta, e por isso ninguém esperava, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. Vamos lá, a força resultante sobre a corda no instante imediatamente anterior ao rompimento tem módulo de 60 newtons e aponta para... Então, o que a gente tem que lembrar? Para onde é que ela aponta? Ela aponta para quem aplica maior força, né, pessoal? No caso, quem é? O A, né? Então, ela aponta para a esquerda, ok? E como é que eu faço para calcular essa resultante? Para calcular essa resultante, é só fazer o quê? Força resultante é a soma de A mais a soma de B. Mas aí a gente pode ver aqui, ó, mesma direção, sentido oposto. Então, eu vou subtrair 780 por 720 e eu vou achar justamente quanto? 60 newtons, que é o que ele falou aqui, ok? Então, aqui fica a esquerda, né? Deixa eu botar aqui só para representar. Pronto. Os módulos das acelerações das equipes A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, são, respectivamente, aí ele colocou aqui, supondo que cada equipe tem massa de 300 kg. Como é que eu faço para achar a aceleração? Eu pego a força resultante, é massa vezes a aceleração, então eu vou pegar o valor da força resultante e dividir pela massa, ok? Então, aí eu vou ter 60 por quanto? Por 300. E aqui vamos ver o que completa, olha só. Eu tenho aqui letra A esquerda, letra B esquerda, letra C esquerda, né? Isso aqui eu vou tirar já que direita não entra, ok? Aí aqui eu falei para vocês que a força resultante aponta no sentido da maior força, que nesse caso é a força exercida pela equipe A, portanto é para a esquerda, ok? No instante, imediatamente após a corda arrebentar, podemos calcular o valor da aceleração adquirida através da lei de Newton, como eu falei para vocês, que é simplesmente a gente fazer o quê? Ó lá, tá ali, ó, força. Professora, por que a senhora está usando A em vez de B? Pessoal, lembrando, a massa das equipes é a mesma, então eu vou pegar a aceleração no sentido que vai a força resultante, que está indo para onde? Para a equipe A, né? O sentido e a direção dela está indo para o lado esquerdo e vale 60, né? Então, eu estou pegando aí, ó, a aceleração de A primeiro, que vale 2,6, e para B, vale quanto? E para B aqui é B, tá, pessoal? Para B vale 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a letra B, né?
eu tenho 2,6 e 2,4, eu fico com a letra B, ok? B de bola. Vamos para mais uma questão? Pessoal, olha só recapitulando aqui, lembrando, ok? A resultante, a gente fez a subtração, porque eu tenho um vetor para a esquerda e outro para a direita, mesma direção, sentido oposto. Nós achamos de 60 e a direção e o sentido sempre vai se dar onde eu estou aplicando a maior força aqui no lado ali para a esquerda, ok? Veja ali que ele pediu a aceleração de cada equipe. A massa é a mesma, mas só que o A aplica 780, correto? Opa! E o outro aplica quanto? Vamos ver ali rapidinho na tela. Olha lá, o outro aplica 720, ok? Então, eu vou achar as acelerações. Vamos ver mais uma questão? Questãozinha do Enem para a gente fechar. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, não é coisa bonita de se ver, né, gente? A força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos, ok? Mas a lesão é mais grave ainda se não tiver o cinto, tá, pessoal? Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cintos de modelos diferentes aí, tá? Vamos ver, o que esses testes simulam? Uma colisão de quanto? De 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esses acelerômetros, né, são equipamentos aí que registram o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros, como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades. Então, tudo isso, gente, é considerado para fazer esse tipo de teste, tá? Então, os modelos de carros, vários modelos de carro aí, eles têm laboratórios que fazem todos esses testes aí com bonecos e eles consideram massa, consideram aí a parte de tempo de colisão, ok? Aonde essa força vai ser aplicada. Então, tudo isso é considerado a questão aí do acelerômetro para calcular a desaceleração, ok? E essa desaceleração está justamente relacionado à velocidade do carro, né? E ao tempo de contato lá do cinto com a pessoa. Então, tudo isso é levado em consideração. Bom, então eu tenho aqui esse equipamento, ele registra tudo isso aqui e imediatamente antes e depois, né, do impacto, ok? Então aqui, ó, imediatamente antes e depois o impacto foram os mesmos para todos os testes, né, que eles fizeram as medidas aí. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo, tá? Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, aqui eu tenho vários, olha só. Aqui é um, aqui é outro, né? Então, eu tenho vários aqui, ok? Então, eu tenho 5 cintos aí. O que eu tenho que levar em consideração, pessoal, para saber o que oferece melhor qualidade? Bom, o problema nos informa que a força exercida pelo cinto de segurança pode causar lesões graves, certo? Pode causar lesões graves em colisões frontais, ok? Portanto, galerinha, precisamos identificar entre os modelos apresentados sob as mesmas condições aquele que exercerá uma força de menor intensidade sobre o passageiro. Então, eu preciso de uma força de menor intensidade. Então, pela segunda lei de Newton aí, temos que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, ok? Então, o que vai acontecer? Como o experimento foi feito utilizando bonecos de mesma massa, então a menor força resultante sobre o passageiro ocorrerá quando que a aceleração máxima também for menor. E isso a gente pode observar aqui, ó, no cinto 2. Vamos dar uma olhadinha no cinto 2, olha só, que esse pontilhado aqui, ó, você pode ver, ó, com cavidadezinha aqui da aceleração, ó, ela é menor, olha aí, ó. As outras são todas maiores. Então, eu tenho que relacionar isso o quê? Com a aceleração menor, e eu vou ficar com cinto 2,
E o cinto 2, a gente vai ficar com a letra B. Bacana, né, pessoal? Ó, mais dúvidas? Dê uma olhadinha de novo na aula, tá bom? E na próxima aula tem mais. Tchau, tchau.